Quando os sarracenos, né, chegam na Palestina, queimam tudo que vocês imaginarem. Então, Cesareia Marítima, onde havia, e é mencionado pelo padre Jerônimo, onde havia uma cópia do século I a II, do que, pessoal? Do que? Isso aí está em já estudos que eu já passei. Dos escritos nazarenos. Escritos nazarenos, mas o principal deles, Evangelho dos Hebreus, estava em Cesareia Marítima. Uma cópia do texto. Eles queimam, mas eles têm acesso a esses documentos. Os muçulmanos, os cristãos, né? Então vocês veem que, assim, vamos falar do que nos convém. Por que será, então? Porque todos os padres da igreja, desde o século II até o século XII, eles mencionam tanto o Evangelho dos Hebreus para embasar os 4 evangelhos da Bíblia. Vejam bem, eles usam o Evangelho dos Hebreus para embasar os 4 evangelhos da Bíblia. Ora, não seria mais lógico rejeitar esses 4 evangelhos e usar, de fato, o texto original do Evangelho dos Hebreus ao invés dos 4 evangelhos? Para que eu vou embasar um texto se eu já tenho um texto original? Original no sentido de que é um texto, mesmo sendo cópia, né, lá do primeiro Evangelho de Mateus, mas já é uma cópia do original. Estão entendendo? Para que eu vou querer usar o Evangelho de Mateus, do Novo Testamento, de Marcos, de Lucas, de João, se eu já tenho uma cópia do hebraico original, de como de fato foi dito, o que de fato foi relatado sobre Jesus? Estão entendendo? Por que esse evangelho não entrou no cânon, já que tem palhaço por aí que está dizendo que o Novo Testamento é dos nazarenos? Se é dos nazarenos, por que então, criaturas abomináveis, por que então os nazarenos não estavam nos concílios católicos? Por que então parece dar a entender que o Novo Testamento endeusa Paulo de Tarso, sendo que para os nazarenos ele era um inimigo? Por que então, criaturas abomináveis, se de fato esse Novo Testamento é inspirado pelo Espírito Santo, como eles tentam dizer, e não é, a gente vê que não é, por que então não está dentro o Evangelho dos Hebreus? As cartas autênticas dos apóstolos? Porque existem 14 epístolas de Paulo. E os apóstolos? Cadê? Tem epístola dos apóstolos? Tem um monte. Aí tem um monte aí, virou apócrifo. Tem um monte. Por que não entrou? Eu quero lá saber de Paulo. Paulo nem ouviu Jesus, nem viu, nem conheceu. Eu não quero nem saber. O que está falando é da cabeça dele. Porque ele tem uma tradição exotérica. Estão entendendo? É ele que vai fundamentar que Jesus foi crucificado. É ele que vai falar de arrebatamento. É ele que vai inventar isso tudo. Então eles vão moldar a história de Jesus conforme os moldes de Paulo. Conforme a vontade de Paulo. E não consegue, porque você vê, até no Novo Testamento, aqueles 4 evangelhos, você vê as palavras de Jesus e comparar com as palavras de Paulo, você já vê, opa, aqui, ó, tá tendo um conflito. Conflito teológico doutrinário entre Paulo e Jesus. Jesus fala uma coisa, Paulo fala outra. E aí, quando os padres veem a lambança que eles fizeram, o que eles fizeram? Proíbam a tradução da Bíblia do Novo Testamento. E quem for pego lendo uma tradução da Bíblia vai ser morto na fogueira. Não foi isso? Foi isso a história. Porque eles viram a cagada que eles fizeram. Eles viram a lambança que eles fizeram. Porque não se trata de religião. O judaísmo nazareno nunca se tratou de religião. É uma visão política. Ok? Desde o princípio. Que tem ali sua espiritualidade, tem ali as suas visões filosóficas, né, de mundo, suas cosmologias, mas se trata, tem um objetivo sociopolítico. E os romanos sabiam disso.
E é por isso que eles mexeram nos textos. Tentaram fazer Jesus o cara mais hippie. Paz e amor, é isso aí, paz e amor, shalom, entendeu? Aquele jeito hippie, para ver se moldava Jesus, porque Jesus mesmo, o que ele falava, e você vai ver essas partes nos evangelhos, quando ele diz, eu não vim trazer paz, mas espada. Quando ele fala nos evangelhos, trazei-os diante de mim e matai-os diante de mim, cortai a cabeça deles, como está lá em Lucas, né? E quando ele fala, eu vim trazer fogo à terra e estou esperando até que ela arda. Esse Jesus não é bonzinho, minha gente. Esse Jesus é um estadista político. E você vai vendo claramente, quando você vai vendo a questão da perseguição. Por que ele é perseguido? Se ele é só um orador qualquer, por que ele é perseguido? Hã? Porque além daquelas palavras que ele falava, ele tinha um objetivo político por trás. Ninguém é perseguido se não tem algum cunho político. E Jesus é perseguido por isso. Porque ele veio para ser rei de Israel. César, os amigos de César, viram isso. Entenderam? Não tem nada de espiritualidade. Isso aí foi a igreja que inventou. Ok? É uma coisa dos céus. Não tem nada disso. Não tem nada. Ele tem de ser rei real. Estão entendendo? Descubra os segredos mais profundos da magia mosaica. Apresentamos o curso mais completo sobre a chave de Salomão. Uma jornada única pelos mistérios da Kabbalah Maasit. Guiado pelo renomado arqueólogo e professor JRPT, conhecido como Yossi Bar Hamnuna Saba, o maior cabalista do Brasil, este curso oferece traduções diretas do hebraico para o português de textos sagrados e raros. Foi graças à Kabbalah que veio a filosofia e que por fim veio a ciência que vocês têm hoje. Ok? Então não cuspam no prato em que vocês comeram. Estude toda a literatura do Merkavah Shlomo. Explore também o Anel Poderoso de Salomão e o misterioso Selo de Salomão, entre outros elementos essenciais da Kabbalah Maasit. Não perca a oportunidade de se aprofundar nos mistérios da chave de Salomão com o curso mais completo produzido. Inscreva-se agora e comece sua jornada na magia mosaica. Link disponível na descrição.